E pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Quando verem esse vídeo, não sei. Bom, hoje nós vamos ver sobre a Revolução Francesa, né? Depois que nós vimos já a independência dos Estados Unidos, a Conferência Mineira, vamos ver a Revolução Francesa, que é o fenômeno mais famoso, né? Pelo qual o iluminismo fica famoso. Repetindo famoso duas vezes, sim, né? Porque, inclusive, eu vou dar para vocês depois, é a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, tá? Que aí vai mostrar para vocês bem a importância que a Revolução Francesa tem, né? O quanto vai mudar a sociedade de forma completa e absoluta, e depois começa a influenciar todos os demais países, tá bom? Então, já vou começar a compartilhar aqui, também aqui para compartilhar direitinho, né? Porque esses são os probleminhas. Ah, já tá aqui, bonitinha, tá? Para compartilhar com vocês. Bom, Revolução Francesa, tá? Foi todo um processo, né? Ou seja, 10 anos temos 1789 a 1799, né? Por que tanto tempo, né? Porque foram várias etapas, tá? São vários setores, né? Vários grupos diferentes sociais que sobem ao poder na França, tá bom? Então, por isso que é tão comprida, tá? Mas as principais mudanças já começam bem no começo. Tá, não me diga. Bom, primeiro, nós estamos vendo uma ideia como era a sociedade francesa. Hoje em dia, como é dividida a nossa sociedade? Né? Como é dividida, se tivéssemos aula síncrona, né? Vocês já saberiam me dizer. Ela está dividida em classes, né? Classe média, classe alta, milionário, bilionário, classe baixa, pobre, miserável, né? Ou seja, com base no quê? Com base no que eu digo uma pessoa classe média, classe alta, pobre, miserável? Com base no quê? Né? Com base no salário, com base no poder de compra, no poder de consumo. É nisso que eu vou classificar as pessoas, né? Buenas. Como era antigamente, tá? Lembra da sociedade trina lá na Idade Média? Pois é, não tinha mudado muita coisa até o século XVIII, tá? Mesmo com todas as mudanças desde o Renascimento. Mesmo assim, não mudou muita coisa, tá? Ou seja, havia os três estados, que lembra aquilo que eu falei da sociedade trina, que haveria os céus, né? Que Deus teria feito a sociedade trina. Então, a sociedade deveria ser trina por causa da trindade divina, né? Desculpa, a sociedade trina não. Da trindade divina. Então, Deus teria feito a sociedade trina copiando o céu. A terra tinha que copiar o céu, né? Então, por causa dessa divisão, né? É que haveriam, né, aqueles que laboram, os que laboram, os que lutam e os que oram, né? Ou seja, o clero, a nobreza e os camponeses, tá? Bom, não tinha mudado muito, havia 3 estados, tá? Então, no primeiro estado estava o clero, no segundo estado estava a nobreza, o rei, a sua família, ou seja, o clero estava acima do rei, para ter uma ideia, o clero estava acima do rei. E o terceiro estado dava os trabalhadores, camponeses e a burguesia, tá? Então, a classe social francesa era assim. E o que acontecia? A burguesia não tinha direito a ter muitos cargos, ela estava de fora. Eu já comentei com vocês que a burguesia ela era vista como uma coisa assim fora da sociedade, uma coisa que não mereceria nem sequer existir, né? Porque na verdade eram 3, né? As classes não, né? 3 os estamentos, né? E a burguesia estava de fora, seria o 4º estamento, e ela não estava de acordo nem sequer com o que a Igreja Católica falava, né? Porque ela tinha lucro, porque ela emprestava dinheiro com juros, né? Então ela estava totalmente fora daquela trindade, né? Então ela não tinha acesso a nenhum cargo. E outra coisa, era o terceiro estado que pagava impostos. Nem o primeiro nem o segundo pagavam impostos. Então era altamente injusto, tá? Aqui já botei, tá? Então isso era injusto, tá, pessoal? Então o terceiro estado não tinha direito a nada, né? E não participava nada e pagava todos os impostos. Então, já tinha uma crise financeira muito forte na França, né? Então, além da injustiça social, da injustiça já para com esses estados, né? Havia uma injustiça também, havia crise, tá? Havia falta de condições de viver para a sociedade. Tá? Havia uma crise financeira muito forte, porque aquilo que eu falei para vocês, né, que a França ajudou na independência dos Estados Unidos, ela gastou muito dinheiro nisso,
em outras guerras ela gastou muito dinheiro, né? Então os cofres públicos vão ficando vazios, tá? As coisas vão ficando mais caras, a inflação começa a aumentar, e o alimento principal do francês, e basicamente todo europeu daquela época, europeu classe baixa, né, mais pobre, era o pão, tá? Por isso que se fala tanto do pão, do pão, do pão, do pão, do pão. Sabe quanto comia de pão por dia, gente? Quanto? Porque a carne era muito cara. 3 quilos de pão até, tá? Por pessoa. Sério, 3 quilos. Era muito pão que o pessoal comia, tá? Porque era praticamente o único alimento que as pessoas tinham acesso, tá? Então, havia um aumento do pão por causa da inflação, né? As pessoas começam a se revoltar muito por causa disso, né? E o Emmanuel Joseph Sieyès, que é um iluminista, uma pessoa comum que é iluminista, né? Vai dizer o que era o terceiro estado? Tudo. Por quê? Porque é tudo, né? Porque são os camponeses, são os burgueses, ou seja, são aqueles que fazem movimentar a sociedade, né? São aqueles que produzem, são aqueles que comercializam, são aqueles que trabalham no campo, que trabalham nas oficinas, então são aqueles, é tudo, né? O que tem sido ele em nosso sistema político? Nada, né? Porque ele não podia participar de nada, né? E nas eleições sempre perdiam. O que ele pretende ser alguma coisa, tá? Então essa frase já é anterior à Revolução Francesa. Então vocês veem uma insatisfação com a posição que o terceiro estado tinha na sociedade, né? Então essa figura aqui, ela é bem famosa, né? Aí vocês veem aqui um cara aqui que parece um camponês carregando, né, alguém da burguesia e alguém do clero, né, nas costas. Isso aqui é muito famosa, essa figura aqui, então vocês já tenham visto em algum outro lugar. Era divulgado amplamente na sociedade como forma de protesto. Essa figura é da época, é do século XVIII, tá? E circulava livremente pelas ruas como para denunciar, né, como eles eram explorados, tá? 80% da população da França era agrária, tá? Havia problemas na produção por causas climáticas, né? Então, por isso também houve inflação, não só por causa dos gastos da França, mas também por causa da menor produção de trigo, né? Concorrência dos tecidos ingleses, então também começaram a perder muito dinheiro, porque havia tecidos franceses que os ingleses produziam muito mais e melhor, né? Então, a menor preço. Então, nessa concorrência, eles acabavam perdendo, né? Grandes gastos da corte, né? Vocês vão ver Versalhes, agora vou mostrar uma foto para vocês de Versalhes, né? Que quando nós vimos absolutismo, eu falei para vocês que o rei, que o Luís XIV, ele vai querer reunir toda a corte na sua volta, né? No século XVII, isso é Versalhes. Então, ele vai querer reunir toda a corte na sua volta. Por que isso? Né? Por causa do absolutismo. O que era absolutismo mesmo? Né? Já diz o nome, né? Absoluto. Né? Então, era quando o rei ou a rainha tinham um poder absoluto. Eles tinham, sim, um poder absoluto sempre. Não existia uma constituição, não existiam 3 poderes, tá? E tinham que ter toda a nobreza embaixo dos seus pés, ou seja, sob vigilância. Então, desculpa, o Luís XIV vai mandar fazer um mega palácio, que é Versalhes, que fica a alguns quilômetros de Paris, que aqui está a foto, ó, gigantesco, ó, aqui, ó, para ter uma ideia. Olha o tamanho dos jardins. O jardim a gente não sabe onde termina. Era um gigantesco, tá? O palácio era gigantesco aqui, ó, que nem sequer tá pegando a parte da frente, ó. E são 2 alas. Ele albergava 3.000 pessoas, eram 3.000 nobres, com todas as suas famílias. Eram um bando de sanguessuga, tá? Então imagina como as pessoas ficavam indignadas, porque elas pagavam impostos, mal tinham coisas para comer, mal tinham pão para comer, né? E estavam sustentando esses nobres que não faziam nada da vida e que eram sustentados pelo rei. Tá? E os altos gastos e o luxo da corte, tá? E a Maria Antonieta depois era pior ainda, porque gastava muito, com festas, com joias, com vestidos e tudo mais, né? Os ministros que quiseram taxar... E aí o que aconteceu, né? Já estava se vendo que havia... Toda a revolução, né? Já falei para você, né? Toda a revolução... Não, vocês ainda não, porque mais o terceiro ano que vem mais revolução, né? Tem mais revolução no século XX. Mas toda revolução, pessoal, ela é lenta, ela é gradual, tá? Ela nunca é de uma hora para outra, tá? As coisas, elas começam a se gestar e começam a crescer, 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 e aí, bum, estoura, tá? A pessoa vê só a revolução, mas não vê tudo aquilo que já vem vindo, tá? Então, já vinha vindo o quê? Manifestações, já vinha vindo depredações de padarias, já havia vindo já pessoas, sim, depredações de padaria, mas tinha muito já disso, tá? Manifestações de mulheres,
já havia vindo isso, tá? A insatisfação popular já vinha sendo mostrada, tá? As charts já estavam circulando por aí, denunciando os abusos da nobreza, tá? E os abusos da corte, os luxos da corte. Então, alguns ministros, eles quiseram frear, porque eles viam que ia dar um deságio social. Então, alguns ministros queriam taxar primeiro, né, o primeiro e o segundo estado, e eles foram despedidos por causa disso, tá? Inclusive, a Maria Antonieta era muito, mandava muito no Luís XVI, né? Foi ele, né, que governava na época, e ela mandava simplesmente despedir quando eles faziam alguma crítica ou diziam que tinha que se taxar o primeiro e o segundo estado. Ou seja, eles tinham mais cabeças, os ministros, se ligavam, né? Se talvez tivessem feito isso, não tivesse havido revolução. Tá? Teve revolução porque eles não aceitaram fazer essa mudança, tá? Então, é um resumo da revolução, tá? Ou seja, esses 10 anos, o que aconteceu? A revolta aristocrática, uma Assembleia Nacional Constituinte, uma monarquia constitucional, república e convenção nacional e um governo diretório, tá? Essas são as etapas da revolução, tá? E depois ela termina com a era napoleônica, que seria a consumação da revolução. Seria quando ela se espalha pelo resto da Europa, tá? Porque aí Napoleão vai conquistando os territórios e vai fazendo essas reformas que foram feitas na França e em outros lugares da Europa, tá? Então, no início do reinado de Luís XVI, todos gostavam dos monarcas, né? Porque assim, ó, a sociedade é muito, a população em si é muito manipulável, tá? Quando eles se casaram, todo mundo fez uma baita de uma festa, mesmo tendo crise e tudo. Todo mundo fez uma baita de uma festa, receberam eles com muito amor, com louvores, com canções e tudo. Ah, viva o rei, viva a rainha. E eles não imaginavam, é óbvio, né, pessoal, que depois eles iam odiar esses reis que tanto eles diziam que amavam, tá? Ou seja, o pessoal assim, meio bipolar, né? Não sabe se ama ou se odeia. E a Maria Antonieta, vocês gostar muito com ela por causa dos gastos. É obviamente, né, pessoal, que tem que destacar o caráter extremamente machista também disso. Porque o rei, obviamente, gastava tanto quanto ou mais que a rainha, porque ele sustentava toda a nobreza. 3.000 pessoas viviam à custa dele, né? Sem pagar nenhum imposto, certo? E a rainha é que era mais visada, né? Porque ela fazia muitas festas, porque ela gastava muito em vestidos, muito em joias, então ela era mais visada, era chamada Madame Deficit, Madame Deficit, né? Por causa dos gastos que ela fazia. Ela tinha muitos gastos, tá? Só que aí a gente vê o machismo, tá? Porque eles vinham só ela e não vinham o rei. Viam que ele também gastava horrores, né? Isso aí ninguém via, tá? Porque não queriam ver. Bom, então o que nós temos? Né? A primeira revolta aristocrática, que não é bem uma revolta, tá? É uma combinação entre o primeiro e o segundo estado. O que vai acontecer? O rei, vendo toda essa parafunda que estava a França, que o pessoal estava se revoltando demais, né? E as ideias de alguns ministros de taxar o primeiro e o segundo estado, resolve convocar os estados gerais, que fazia mais de 100 anos que não eram convocados, tá? Os estados gerais era como se fosse uma assembleia, onde estavam ali representados os principais elementos de cada estado, do primeiro, segundo e terceiro estado, tá? Só que o que acontecia, né? O primeiro e segundo estado, eles votavam, o voto era por estado, não era por cabeça. E quem era a maioria? Quem era a maioria? Hein? Quem? Primeiro, segundo ou terceiro? Clero, nobreza ou povão? Maioria, povão, né? Então, a maioria sempre iria vencer o terceiro estado. Só que eles eram espertinhos, então faziam um voto por cabeça. Então, o voto por cabeça sempre dava 2-1, que era o clero nobreza contra o povão, tá? Então, né, sempre acabavam perdendo, né? Então, a burguesia dizia se beneficia da insatisfação popular e aproveita o momento para colocar as suas reivindicações, tá? E aí eles fazem cadernos de queixas antes de ocorrer essa reunião dos Estados Gerais. Então, a votação era Estado, já expliquei isso, tá? Então, o que ocorre, né? O terceiro Estado, ele exige, né? Ele chega nessa Assembleia e exige, nos Estados Gerais, né? Ele exige que a votação seja por cabeça, porque assim eles iam vencer, óbvio, né? E aí, os primeiros estados, primeiro e segundo estado, dizem que não, eles se negam, porque eles sabem que eles vão perder, tá? Porque eles queriam uma série de reformas, como, por exemplo, que eles pagassem impostos, tá? Então, eles sabem que vão perder, eles vão dizer que não, que o terceiro estado, não, que não pode ser voto por cabeça, tem que ser voto por estado, tá? Então, o que eles fazem? Eles se retiram da sala e simplesmente vão proclama a Assembleia Nacional
constituinte do Salão do Jogo de Pella, tá? Jogo de Pella, eu dei uma olhada o que é esse jogo de Pella, é tipo como se fosse um tênis, mais ou menos, tá? Eu não achei bem na internet exatamente o que é esse jogo de Pella aí, tá? Então, há uma grande agitação popular, não vi nenhuma parte como é que a população no geral soube disso, tá? Alguém saiu aí, eu acho, da Assembleia e foi lá contar para as pessoas o que estava acontecendo, tá? Porque as pessoas começaram, a população em geral, né? Começou o quebra-quebra geral, né? Começou a debridar, começou a invadir os castelos dos nobres, a rasgar contratos, começou a, bom, incendiar, matar nobre, começaram a também invadir padarias, começaram a fazer um quebra-quebra geral, assim, uma matança geral, uma loucura, a tomada da Bastilha, né? O que era a Bastilha? A Bastilha era uma prisão enorme, tá? Onde estavam presos políticos. O que é um preso político? Aquele preso que está preso por não concordar por alguma coisa com o rei, tá? Então, se ele não estava de acordo, fazia uma crítica ao rei, ele era preso, tá? Esse é o preso político. Então, mas por que eles invadiram? Não pelo que ela simbolizava, né? E sim, porque lá havia muitas armas e muita pólvora guardada. Então, por isso que eles invadiram a Bastilha, tá? E também aproveitaram e libertaram os presos que estavam lá, que eram poucos, eram acho que 7 só, tá? E foram demolindo a Bastilha, pedra por pedra, demoliram ela inteira. Pelo que ela significava também, né? Pelo que ela significava o quê? A opressão à população, tá? E aí, o que acontece? Né? A burguesia, ela vê uma chance, né, de ter um lugar na sociedade, né, de, opa, olha só, surgindo uma revolução, olha só, né, porque não era a burguesia que estava depredando tudo, era o povão mesmo, tá, era a parte mais pobre da população. E a burguesia já via ali uma situação, ou seja, uma oportunidade de conseguir uma revolução e conseguir mudanças drásticas na França, né? Então a burguesia já esfrega as mãozinhas e diz: opa, olha só, uma revolução surgindo, vamos aproveitar esse ensejo, mas não devemos deixar tudo no poder e nas mãos da população. Por que vocês acham que não queria que ficasse tudo nas mãos da população? Porque senão haveria uma real revolução de verdade, mais ainda, mais profunda, né? Onde nem os burgueses sequer iam ter muitas benesses, vamos dizer assim, né? Até os burgueses iam sair perdendo, tá? Porque a Revolução Francesa é uma revolução burguesa, tá? Ela vai ser super importante, vai mudar um monte a sociedade para melhor, tá? Só que não tem, se esquece o quê? Da população, se esquece das mulheres, tá? As mulheres ficam à margem, a população no geral fica à margem, tá? Tem toda a Revolução Francesa, mas as pessoas vão continuar passando fome, vai continuar tendo desigualdade social, tá? Pobreza vai continuar existindo. Então, não é uma revolução que vai beneficiar todo mundo, tá? Quem fica beneficiado é a burguesia. E o resto da população até fica, por causa da questão política e dos direitos que vão adquirir, tá certo? E da Constituição. Mas em outras questões, não. Então, tem o famoso igualdade, liberdade e fraternidade, que é a burguesia que faz, tá? Porque a burguesia, vamos dizer que é a cabeça da revolução. É aquela que pensa para que direção nós vamos, o que nós vamos fazer, tá? Essa é a burguesia, isso que ela vai fazer, tá? Por isso que é uma revolução burguesa. Até quando vocês forem analisar os direitos do homem e do cidadão, vocês vão ver que é extremamente burguês, tá? Porque fala da propriedade, fala de coisas, né, muito... E não fala, por exemplo, assim, ó, de igualdade social, por exemplo. Não fala nisso, tá? O povão mesmo fica de fora. Aqui estava a Bastilha, como ela era, tá? Esse quadro aqui é antigo, né? Como era a Bastilha, era bem grande, não sobrou nada da Bastilha. Hoje em dia tem só uma estátua lá, em lembrança, Bastilha, tá? Aqui, essa foto é bem famosa sobre a Revolução Francesa, né? Aí é uma mulher, né? Porque a mulher com uma liberdade, né? A liberdade é sempre vista como uma mulher, né? Porque é no feminino, né? E a bandeira da França atual, tá? Essa bandeira aqui, ela é uma bandeira republicana e é uma bandeira que surge pós-Revolução Francesa, tá? Porque o símbolo da França, a bandeira da França, era uma flor de lis, tá? Que era o símbolo da monarquia. Então, eles vão abolir esse símbolo e vão pegar a bandeira da França, tá? Aqui, ai, agora me deu um branco o nome disso aqui, meu Deus, estola, tá? Que eles usavam na cabeça vermelha. Gente, da onde vem o símbolo vermelho da esquerda? Aliás, o nome esquerda e direita acontece na Revolução Francesa, tá?
que a famosa divisão entre esquerda e direita na política vem da Revolução Francesa, certo? Isso vocês vão ver agora quando eu desço sobre jacobinos e girondinos, tá? Por quê? Porque aqueles que eram mais radicais, mais a favor da população, se sentavam à esquerda da convenção. Tá? E aqueles que eram mais brandos, mais a favor da burguesia, se sentavam à direita da convenção. E a cor dos revolucionários era o vermelho. Tá? Então, daí que o vermelho sempre é associado à Revolução Francesa e sempre associado à esquerda. Tá? E às vezes não só à esquerda, às vezes associado a qualquer tipo de revolta. Por exemplo, dos farrapos tinha o lenço vermelho que eles usavam. Né? E isso era por causa da influência da Revolução Francesa. Tá? Então, o vermelho sempre vai ser associado a isso, tá bom? Então, nós vamos ter o quê? Né? A época do grande medo, né? Por causa da revolta geral da população, os castelos são incendiados, nobres mortos, né? Grande medo mais por parte da nobreza, óbvio, não de outros, né? Era a nobreza que estava com medo do que estava acontecendo, né? A burguesia queria controlar a revolta, como eu já falei. Ao fim dos privilégios feudais, o rei e sua família são levados para Paris, tá? Essa é a primeira atitude que eles fazem, né? Porque eles estavam em Versalhes, lá vivendo numa bolha, né? Longe de tudo que estava acontecendo no país, tá? Tanto que tem aquela famosa frase, que ninguém sabe se é de verdade, né, pessoal? Porque pode ser só boato isso, ninguém sabe se aconteceu realmente, né? A famosa frase que chega ser mensageiro, um serviçal, e diz para Maria Antonieta: o povo não tem pão. E aí a Maria Antonieta fala: então que comam brioche. Né? Isso teria deixado a população ensandecida. Né? Brioche é um tipo de pão, vocês devem conhecer, talvez já ouviram falar, é um tipo de pão doce, tá? Um pão mais caro ainda que o pão normal. Tá? Então, isso deixou a pessoa furiosa, né? Porque eles não sabiam o que estava acontecendo, sabiam que era miséria, entendeu? Eles estavam totalmente numa bolha ali em Versalhes, morando longe de Paris. Então, eles são levados a Paris. Não, nós, os monarcas, temos que morar na capital. Não podem morar longe da população, eles têm que morar com a população, para saber o que está acontecendo, o que nós precisamos. Então, são levados à força, eles invadem Versalhes, eles invadem, as mulheres enlouquecidas queriam esfaquear a Maria Antonieta, ela tem que fugir dos aposentos dela, vai para os aposentos do Luís XVI, né, se refugiar, e são levados para Paris. Então, se declaram os direitos do homem e do cidadão, depois vocês vão ler. A transição de ser um súdito para ser um cidadão, tá? Então, as pessoas deixam de ser súditas, elas passam a ser consideradas cidadãs. Tá? Tu é considerado súdito numa monarquia absolutista. Numa monarquia com constituição, tu é um cidadão, tá? Tanto que, durante a Revolução, as pessoas que não se tratassem como cidadão e cidadã já eram suspeitas de serem antirrevolucionárias. E muitas vezes, inclusive, eram mortas por causa disso. Tá? Só por não estar dizendo cidadão ou cidadã. Tá? Se falasse, monsieur, madame, já podia ser morto. Tá? O confisco de terras à igreja, né? E subordinação do clero à autoridade do Estado, tá? Então, não vai ter nem sequer separação, né? O clero vai ficar submisso ao Estado, tá? E a igreja vai perder suas terras, que você sabe que a igreja tinha a maior parte das terras em todos os países. Depois temos a monarquia constitucional. O que o Luís XVI vai fazer, né? Ele vai fingir que ele vai aceitar a monarquia constitucional. Ele vai fingir que aceita uma constituição, tá? Porque aí o que acontece, né? O poder dele é limitado. Ele vai ficar abaixo da Constituição, tá? No absolutismo, não tinha Constituição, então não tinha nada que controlasse o rei. Nesse caso, tendo a Constituição, ele fica abaixo da Constituição. Tem algo que rege o seu poder, né? Mas ele vai fingir que está de acordo, tá? Porque enquanto ele está fingindo, ele está mandando cartas, e a Maria Antonieta também, a Maria Antonieta era austríaca, tá? Está mandando cartas para a Áustria e para a Prússia, que era parte da atual Alemanha, tá? Que era um reino muito guerreiro, né? Muito de guerras, né? Para conseguir auxílio, queriam que invadissem a França para poderem acabar com a Revolução, tá? Então, a organização social, igualdade jurídica de todos os indivíduos, né? Começa a se fazer isso, extinguindo os privilégios do clero e da nobreza, mas manutenção da escravidão nas colônias, tá? Isso é um contrassenso, é outro contrassenso que vai ter, tá? Economia, liberalismo, que eu já falei disso para vocês, né? O que é o liberalismo, né? É do Adam Smith, né? Que as pessoas podem fazer como quiserem, podem fazer o seu negócio, podem fundar o seu negócio, o seu empreendimento,
comercializar como querem, colocar o preço que quiserem, fazer a quantidade que quiserem. Isso é liberalismo. Religião, separação. E outra, que o Estado não pode se meter muito nos negócios das pessoas. Também isso é liberalismo. Religião, separação entre Estado e Igreja e liberdade religiosa. Ninguém mais seria perseguido por religião. Organização política, divisão entre os poderes, tá? Legislativo, executivo, judiciário. Classificação de cidadãos ativos e passivos. Aí já tem uma desigualdade, tá? Tanto tá igualdade ali, não tinha igualdade, tá? Por quê? O que era ativo e passivo? O ativo era aquele que pagava impostos porque era mais rico. O passivo era aquele que não pagava impostos. Mas quem tinha mais direitos era o ativo, tá? Principalmente direito de votar e tudo mais. Então era algo censitário, tá? Forças contra-revolucionárias. Então, o rei buscava ajuda da Prússia, né? O Luís e a sua família se vestem de camponeses, tentam fugir, só que são descobertos, perto da fronteira já, são descobertos e voltam, né? São arrastados novamente para Paris como traidores, tá? E aí é que vão pensar em matar o Luís XVI, tá? Porque, assim, desde o início da Revolução, não tinha se pensado em se matar o rei, né? Eles queriam apenas que o rei fosse constitucional e que houvesse 3 poderes. Era isso que os revolucionários queriam, tá? Nunca tinha passado na cabeça de, vou matar o rei. Não, né? Só que depois que ele foge, aí eles, opa, não, ele é um traidor, ainda por cima está incitando países a invadir a França. Então, não, ele é um traidor. Então, ele merece morrer, tá? Então, por isso, não decidi matar o Luís XVI e a sua família, né, guilhotinada, tá? Que é o senhor Guilhotin, né, que vai inventar a guilhotina, né? Que se diz que era uma maneira mais humanitária de matar, porque seria mais rápida, né? Dizem que fica 3 segundos com consciência. Ai, era para colocar isso aqui no mudo. Das empresas aí. Dizem, tá, que a pessoa fica com 3 segundos com consciência, mas ninguém sabe, ninguém voltou para contar, né? Então não se sabe, né? Tá? Então acontece isso. Aí se proclama uma república e o Luís e sua família ficam presos. Tá? Se forma uma convenção nacional e nessa época surgem os termos esquerda, centro e direita. Isso que eu falei para vocês, tá? Os girondinos eram alta burguesia e temiam os excessos da população. Ficava à direita, tá? Ou seja, não estava muito a favor do povão. Os jacobinos era pequena e média burguesia e o proletariado e defendiam posições mais radicais e se sentavam à esquerda da convenção. Já a planície era o centro, que era a burguesia oportunista, tá? Ou seja, como se fosse a burguesia que investisse na bolsa, tá? Ela ia para onde fosse melhor, tá? Para onde ela tivesse mais lucro, para onde ela fosse ganhar mais, então ela ia para esse lado melhor, tá? Então era assim que era dividido. Assim, eles apresentam a guilhotina, né? Isso aqui, né? A pessoa, cabecinha aqui, e uma vez só era cortada a cabeça, né? Bom, uma coisa que os revolucionários vão fazer, eles vão trocar o calendário, eles vão trocar a semana, só que não vão conseguir, e trocar o calendário. Para quê? Para tirar a influência da igreja. Tá? Para as pessoas esquecerem dos feriados que eram religiosos, esquecerem do domingo, então uma semana de 10 dias, tá? Podia trabalhar 9 dias nesse descanso, uma semana de 10 dias, tá? Sem o domingo, para não lembrarem da igreja católica, mudar os nomes do calendário, tá? Sempre que nós sabemos os nomes do nosso calendário, eles vêm da Roma Antiga, tá? Mas mesmo assim eles queriam mudar. Então eles mudaram para quê? Pelo que acontecia na natureza, tá? Então, da vindimiar, ou seja, a vindímia, né, do vinho, aí o brumer, com as brumas, primer, nevoar, pleuvoir, quando chovia muito, e coisa assim, tá? Só uma curiosidade da Revolução Francesa. Bom, aí começa a ditadura jacobina, tá? Que é o Robespierre, que era também do Grande Medo também, tá? Robespierre se portou realmente como um ditador, né? Ele queria toda uma revolução, igualdade, fraternidade, igualdade, mas não havia isso, né? Na verdade, era um grande ditador, tá? Criação de comitê de defesa da revolução, como o Comitê de Salvação Pública. E ali eles começavam a dedurar as pessoas a torto e direito, qualquer coisa que parecesse contra a revolução, tá? E a pessoa simplesmente era decapitada, tá? Foi criado um tribunal da revolução, julgava nobres e qualquer um que criticasse a revolução, né? Então, teriam sido executadas entre 40 e 50 mil pessoas, isso se calcula, tá? Era um banho de sangue, tá? Se morreu muita gente na Revolução Francesa, tá? Não só em Paris, também em outros lugares, mas mais em Paris, tá? O que ele vai fazer, né? O Robespierre vai tabelar os preços mínimos, abriu, esqueci do R, abriu escolas públicas
criou impostos sobre os mais ricos, instituiu o divórcio, aboliu a escravidão nas colônias. Então, realmente, ele fez algo mais coerente, né? Vai abolir a escravidão, por exemplo. Né? E o Robespierre começa a ficar cada vez mais paranoico sobre a perseguição. Né? Então, um dia ele vai chegar na Assembleia Nacional e vai dizer: aqui eu tenho um papel com o nome de todos os traidores e eu vou matar todos eles. Então, todas as pessoas ali se sentiram extremamente ameaçadas. Então, os girondinos decidem tomar uma atitude, prendem o Robespierre e mandam guilhotinar o cara. Ou seja, a lei do karma, né? Tanto mandou guilhotinar que foi guilhotinado também, tá? E aí os girondinos assumem o poder e fazem o diretório. E os girondinos é aquela burguesia mais alta, lembra que eu falei? Que aí não vai deixar que a população em si tenha mais direitos, tenha mais qualidade de vida melhor também, tá? Então, os girondinos assumiram o poder em 1795, elaboram uma nova Constituição. O regime seria republicano, mas quem governaria seria o diretório, que seriam 5 membros eleitos pelo legislativo. Tá? Era bem complicado, né? Não era um presidencialismo, tá? Quiseram reforçar os interesses da burguesia, mesmo com descontentamento popular. Ai, deixa eu botar esse O aqui, que eu esqueci. Cadê a flechinha? Peraí, não tô achando aqui. Não, me perdi, gente. Deixa eu botar esse popular aí, que ficou feio. Tá, popular, tá? Por que esse descontentamento popular? Aquilo que eu falei para vocês, a revolução foi muito boa para a burguesia. A população, em geral, ela não vai se beneficiar, tá? Vai continuar havendo miséria, vai continuar havendo desigualdade, as pessoas não vão viver tão bem assim, as pessoas não vão ficar tão contentes assim, tá? Forças absolutistas voltavam a ameaçar a França, né? E aí se destaca Napoleão, tá? Porque eles querem invadir a França por causa da Revolução, e Napoleão fica à frente, se destaca pela sua estratégia militar e fica à frente das batalhas, né? E ele dá o golpe e forma o consulado. Isso aí é matéria para outra aula, tá? Então, disso aqui da Revolução Francesa, vocês vão analisar a promulgação, né? A proclamação dos direitos e deveres do homem e do cidadão, certo? Que ali vocês já veem que a mulher está excluída, porque é homem e cidadão, né? E o cidadão está o ativo e o passivo, né? Então, o passivo não podia pagar impostos, que era mais o povão, não podia participar da política, não podia votar. Então, vocês veem que não é uma igualdade real, não existia, né? Porque é uma revolução burguesa, né? Então, não vai querer igualdade para todo mundo, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Fechei a apresentação. Deixa eu fechar aqui, né? Sim, salvar. E parar a gravação para vocês, né? Deixar de gravar aqui. E espero ter entendido. Abraço para todo mundo. Estou me despedindo. Demora para já a gravação aqui. Sim.